Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Eu, Felipe Roan, estou aqui com a minha irmã Kátia Rosa, bem-vindos e bem-vindas. Aproveita, já curte o nosso canal, se inscreva e compartilhe com os amigos. Hoje temos um episódio especial com a Kátia. Quero saber sobre o tema corpo, movimento e terapia, é isso? Aí, é isso aí, né? Comigo com você, né? Que eu sei, né? Então, para a gente abrir esse episódio maravilhoso, né? Vamos falar do ponto, assim, que eu sinto que é essencial, falando do nosso corpo físico, que é a morada do nosso espírito aqui na Mãe Terra, não é, Fê? Falando um pouquinho do corpo como esse lugar mesmo de transformação, de evolução, de poder viver, ter uma vida, né, aqui na Terra, enquanto esses espíritos aí. É que eu acho que essa até o corpo também, mas essa dimensão, muitas vezes ela é tão jogada de lado, né? Tão esquecida. O quanto isso daqui, o quanto o corpo, a matéria é também, pode ser o paraíso, né? O quanto a natureza é maravilhosa, o quanto a vida, né? O quanto a matéria, o quanto o nosso corpo é perfeito, é incrível a biologia, a gente se esquece disso, o quanto a matéria é sagrada. Exatamente. Eu acho que a gente se esquece, né? Que o espírito faz morada nesse templo tão incrível, tão perfeito, é tão divino, né? Mas a gente se aliena, se esquece, machuca, agride, né? Na alimentação, no autocuidado. Nossa, a gente vem nessa destruição tão, né? Assim, tão... É verdade, Fê, porque tem um ponto que eu gosto de refletir sobre, que é o seguinte: às vezes a gente vive como se a gente tivesse apenas um corpo, né? Como se o corpo fosse esse meio apenas, né? E a real é que enquanto estamos aqui encarnados, mesmo enquanto espíritos e almas, nós somos esse corpo, né? Não tem outra forma de experienciar essa vida aqui na Terra se não for através desse corpo. Então nós somos esse corpo enquanto estamos aqui, né? Você é o seu corpo. O espírito está aqui, né? Eu sou o espírito. Então você é esse corpo, né? Não tem essa separação. Eu acho que o grande mal é essa separação. É esse olhar como o corpo sendo algo que eu tenho, como se esse corpo está apenas a serviço de... Aquela visão, desculpa te interromper, mas aquela visão de o corpo é um veículo. Isso, É um exato. objeto ali, que eu Exato. estou usando. Isso, Né? Já vem essa dissociação, exato. já vem essa, desculpa a palavra, loucura. É isso, assim como, né, na coisa mais urbana, né, mais capitalista do negócio, o corpo como esse produto, né, o corpo como essa máquina, né, e na verdade, assim, esse é o grande mal, né, da humanidade. Isso é o que nos adoece. Porque quando a gente volta para esse corpo casa, para esse corpo que somos, né, a gente realmente começa a se olhar com mais amorosidade e com realmente um cuidado verdadeiro, né, do tipo, a minha passagem aqui é finita, esse corpo aqui é finito, assim como tudo que está na Terra, a própria Terra, né? Tipo, e a gente esquece disso, que é um organismo, né? É um ser, é um ecossistema vivo, é uma vida, né? Os povos originários já falam isso pra gente desde sempre, né? Eles vivem dessa forma integrada, né? Com a natureza, né? Somos a natureza, né? Por isso que o Ailton Krenak fala isso, né? Nós somos a natureza, os indígenas falam isso, porque é uma verdade. Quando fala dessa integração, é esse olhar de que não tem separação, entendeu? Tipo, e aí a gente cuida do corpo e enxerga o corpo como mais uma parte desse grande sistema, como esse micro-organismo, que nós estamos aqui assim, entendeu? E aí tudo que a gente faz com o nosso corpo vai impactar diretamente a esse tempo e a qualidade que nós vamos ficar aqui experienciando essa vida aqui na Terra, entendeu? Porque o que a gente faz com o nosso corpo define, né? Por exemplo, mesmo que você venha aqui para uma experiência terráquea, terrena, entendeu? E você tem, sei lá, você pode viver até os 100 anos. Mas se você for inconsequente com a tua existência, se você não cuidar da sua saúde, do seu corpo de forma integrada, você vai reduzir essa sua experiência aqui. E muitas vezes a gente percebe também que a gente, por conta das nossas escolhas, a gente chega no final da nossa existência muito adoecido, com esse corpo muito adoecido. Sim. E a gente muitas vezes fica preso a esse corpo, né? Demora para desencarnar, demora realmente para finalizar, para morrer mesmo. Sim. Entendeu? E fica em sofrimento.
e que muitas vezes isso poderia ser evitado ou diminuído, não é uma verdade absoluta, mas poderia ser evitado ou diminuído com esse olhar mais cuidadoso para o corpo, né? De cuidar mesmo, assim, não de performance. Eu acho que é importante falar disso, né? Porque hoje em dia, gente, o que acontece muito com a ideia do cuidado com o corpo é de performar, né? Então eu levo aos cuidados, então eu preciso ter vários produtos, né? E aí acaba fugindo cada vez mais do natural, da natureza, por exemplo, na própria alimentação, Super. né? A alimentação, ela é fundamental, ela que vai trazer a nossa energia, ela que vai dar condição da gente, né, viver, basicamente. Só que se a gente não toma cuidado, hoje em dia tudo vira um produto, tudo vira um potinho, tudo vira uma cápsula, tudo vira... E a gente, na verdade, não tá sendo tão saudável assim como a gente pensa, entendeu? Essas coisas podem ser usadas pela gente, mas não a gente ser usadas por elas, né? O que define o seu dia é uma cápsula, entendeu? Tipo, você precisa de uma cápsula para acordar e você precisa de uma cápsula para dormir. E uma para Uma treinar, para e uma para treinar, crescer, uma para ter foco, uma para relaxar. entendeu? Então, assim, quando que na verdade a gente foge do quê? De uma luz solar, de tomar um sol, a gente foge de colocar os pés na terra, a gente foge de comer uma comida de verdade, até porque a nossa comida também é envenenada, né? Tipo, a maioria, infelizmente, é uma realidade. A gente foge do contato com a natureza, da mão, né? De tocar uma planta, de tocar uma árvore, com os animais, com a gente, com os outros, uns com os outros, com esse corpo, com essa pele, né? A gente está sempre mais preocupado em cuidar, por exemplo, da nossa pele, que é o nosso maior órgão do corpo, é onde a gente percebe, né, o corpo, a gente percebe o mundo externo e o mundo interno. Imagina que a pele, ela é essa coisa que nos divide, né, o interno do externo, a nossa pele, a nossa face, né, e a gente se afasta disso, a gente usa disso para usar recurso, porque eu não posso envelhecer, ou porque muitas vezes eu não quero sentir, eu começo a colocar coisa para eu me afastar cada vez mais desse sentir, sendo que a gente tem esse poder tão maravilhoso no nosso próprio corpo, entendeu? Do sentir, do tocar, do sensibilizar, do cheirar, enfim, de tantas coisas, né? Eu acho que a gente vive, na verdade, uma epidemia dessa relação doentia com relação ao corpo. Uhum. Né, dessa dissociação. Primeiro que eu acho que a gente separou, né, corpo, mente, espírito como se fossem coisas distintas. Isso. E na verdade a gente é essa união e essa junção. A gente tem que começar a voltar a compreender e a ver o corpo como algo sagrado. Como eu preparo o corpo para a manifestação do divino, que habita em mim, que eu sou. Né? A gente sabe, ok, o corpo somatiza, o corpo psicossomatiza, quero que depois você fale um pouco a respeito disso, né? Todos os nossos bloqueios emocionais, traumas, sofrimentos, tensões, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente não olha para isso, a gente não cuida do corpo, a gente usa como máquina, como estética, como beleza, essas prisões, né? Cada vez mais fortes. Né, a função do corpo, né, a performance do corpo, a performance minha no trabalho, na profissão, qualquer coisa que é desequilibrado, nossa senhora, eu estou doente, eu estou fora, eu preciso me enquadrar, né, naquele padrão ideal. Na busca do padrão, Fê. Né? Mas, e aí eu esqueço de olhar para isso, eu esqueço de sentir, de olhar, inclusive de ter essa relação de amorosidade, falo muito por mim mesmo, né? O quanto que às vezes a gente está treinando, está na correria, está no trabalho, passa por cima de uma alimentação, passa por cima de uma respiração, passa por cima de um relaxamento, passa por cima de um cuidado, né? Passa por cima de um sentir. A gente fica tão agitado, tão ansioso, né? Que a gente fica ali, você não consegue parar, você não consegue ficar com você. É lógico que o corpo não aguenta. Né? E às vezes as doenças acontecem como cura da consciência. Se a gente não para, o corpo para a gente. Exatamente. Né? Então acaba sendo sempre uma resposta, Fê. Porque aí já juntando, né, a gente falando do corpo nessa morada sagrada e do movimento, né, que a gente está trazendo um pouco da academia também, do exercício. Aqui tem até um outro episódio falando disso, eu conto um pouquinho da minha história. Eu, né, sou formada em educação física, vim desse lugar do corpo para o exercício, mas o exercício nesse lugar também de fuga, né, que eu estava falando com você um pouquinho no café, quando o movimento também vira fuga, né, por exemplo, quando o exercício também vira fuga. O fuga do quê? Do sentir,
né? Quando a gente traz para as terapias, que hoje é o meu caminho de busca também, de estudo e de estudo pessoal, né? De crescimento pessoal, de olhar, então, para as terapias, não só a terapia da fala, que é fundamental também das técnicas, mas as terapias que trazem o corpo também, né? Que são as bioenergéticas, né? As práticas bioenergéticas. Então, quando a gente olha lá, mais de 100 anos, mais ou menos, o William Reich, que foi o grande precursor, né? Desse olhar para o corpo nesse âmbito terapêutico. Então, peraí, antes a gente tinha só a fala, né? Então, através da fala, Freud, né? Da psicanálise, então fala, que é importante, a gente realmente começa a elaborar, enfim, acessar algumas coisas, mas se ele percebeu que o corpo também trazia algumas informações ali, e O aí corpo fala começa, o também, corpo né? fala, né? E aí começa, então, a trazer esse corpo para esse lugar, ainda num olhar ainda da vegetoterapia, né, que hoje a gente fala que a gente conhece como nosso sistema autônomo, entendeu? Então, assim, alguns toques, alguns movimentos, a gente começa a perceber, então, que ali tem alguma coisa, né? Que ali também acessa alguma emoção, que ali também parece o quê? Um encouraçamento, né? Aí a gente vai falar das couraças musculares, hoje a gente fala das couraças emocionais também, faciais, tantas coisas que estão envolvidas. É Então, que olha que até. interessante, né? Tipo, num estudo, ele percebeu, numa ameba, Uhum. né? Que sempre que ele tocava ela com um alfinete, né? Vamos dizer assim, uma agulha, então ele cutucava a bichinha lá, ela se contraía, né? Aí ele tirava, parava de cutucar ela, ela passava um tempo, ela relaxava. Aí ele ia lá de novo, cutucava, ela se contraía, entendeu? Aí ele tirava. Depois de alguns movimentos desses, chegou uma hora que essa ameba não relaxou mais. Ela ficou contraída. Ela se fechou já esperando que algo ruim fosse acontecer. Então, essas marcas traumáticas do que a gente vive, principalmente na nossa infância, nas fases do nosso desenvolvimento, elas vão ficando também no nosso corpo. Entendeu? E dependendo do que a gente vai vivenciando também na nossa vida, isso vai só somatizando e reforçando, entendeu? Esses bloqueios, né? Esses anéis, como se fossem essas travas. E a gente vai para a vida com esse jeitão defensivo, né? Uhum. Eu vou trazer a minha experiência pessoal, quando meus 11, 12 anos, eu me vi numa situação ali que eu precisava me bancar, entre aspas, né, tipo, ir pra vida, Uhum. eu tinha a postura corporal bem narcísica, assim, bem peito aberto, bem lutadora, sabe, assim, o que que é, né, Uhum. fazia taekwondo, andava de cara fechada, e aí você vai criando esses estereótipos, né, Sim. e você vê muito corporal, muito do exercício, muito do movimento, e aí é legal falar que às vezes a gente se ilude com a ideia de que o esporte é saúde, ou de que o atleta, uau, né? A gente tem aquelas imagens dos mitos, né? Hércules, os deuses gregos, Sim. Adonis, Vênus. Aí você fala, nossa, que lindo, a gente cria esses padrões. Mas muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ali dentro tem um ser adoecido. Muitas vezes ali dentro tem uma criança ferida, Sim. entendeu? Que precisa ser olhada. E o movimento, nesse caso, igual no meu caso, foi fuga há muito tempo. Uhum. Muita fuga. Então, conheço pessoas que fazem práticas de yoga, que fazem até própria meditação, enfim, a gente já falou sobre isso, mas também como uma fuga muitas vezes, porque não tem um parar, não tem um acalmar, não tem um aterrar, né, um descanso, entendeu? Uma calma. É o reabitar o próprio corpo, né? Exatamente. O sentir o próprio corpo. Você é o seu corpo, você reabitar o teu corpo e ficar ali um pouco com você, né? A ideia dessa abordagem, né, bioenergética, hoje eu estou fazendo, né, uma formação em análise bioenergética, que a ideia é daqui alguns anos eu comece a atender, né, individualmente. Hoje a gente trabalha com os grupos de movimento, né? Sim. Então é legal Sim. falar dessas práticas corporais em grupo, que a gente faz essas práticas. Então, se também você quiser saber, venha, né, Fê? E acho que é até interessante também a gente falar que a gente vê isso em toda a espiritualidade, né? Quando a gente Uhum. vai para os povos originários, quando a gente vai para a aldeia, quando a gente vai para a yoga, a gente sempre vê que a espiritualidade caminha junto com o corpo, Sim. né? Eu preciso ter essa harmonização. Não adianta a gente ficar na elucubração só mental, sendo que está tudo marcado, somatizado. O corpo é uma memória viva, né? Eu tive uma experiência dessa lá na aldeia, né, numa medicina da ayahuasca, com um toré. Né, o toré, a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é o canto e o rezo sagrado, né, a Uhum. dança sagrada dos Uhum. povos originários, e o quanto eles fazem exatamente essa integração, esse toque do pé na terra, essa pulsação, é a pulsação, sabe, essa energia que vira um vórtex,
que Sim, circula, assim como a gente vê nas danças circulares ou em outras danças nativas também, que tem o círculo. sim. Então tem uma energia que flui, que é um fluxo, porque esse é um ponto, assim, de quando a gente vai fazer essas buscas internas através do corpo terapêutico também, né? O corpo na terapia. É onde está a minha energia? Tipo, como é que está o meu fluxo de energia? Onde estão minhas Onde tensões, tá? né? Porque quando você observa a energia do corpo, esse corpo, você vai perceber que tem bloqueio ali, que essa energia não tá fluindo, que a respiração não tá funcional, né? Que essa respiração também não tá fluindo. E aí começa um campo de busca mesmo nas terapias corporais também. E é aí Uhum. que começa uma pesquisa, é aí que começa aí. E a gente tem nas vivências, algumas práticas corporais, exatamente para ajudar nisso que você falou, né, É. da espiritualidade. Então, por exemplo, a gente faz os rituais hoje, porque era uma coisa que a gente conversava também, né, de eu perceber isso, né? De sentir falta, às vezes, do corpo nesses rituais espirituais, assim. Aí não, na aldeia é outra história, né? Mas no Não, dia a dia, assim, até né? porque como é que a gente vai acessar outros campos se eu também não tô com o corpo preparado ou com o corpo liberto? Se eu tô tão psicossomatizado, Uhum, travado, tenso, você não consegue nem dormir. Né? exatamente. Você já está adoecido em si, então É. não há como chegar, talvez, ou se aproximar em estados elevados, ou de felicidade, de harmonia, de paz, se eu não trabalhar o corpo. Uhum, Aliás, né, se a gente parar para pensar, a origem, se eu não me engano, do reiki nessas novas linhas, vem muito através disso, porque o Shui via nos templos que estava todo mundo só rezando, mas estava todo mundo doente, olha, tá vendo? fisicamente. Você, ué, mas como assim, né? Por que tá todo mundo vamos dizer, nessa busca espiritual extrema, mas os corpos estavam todos adoecidos. Então ele Uhum, teve que ir para a energização e a harmonização do corpo. Então ele resgatou novamente a cura através das mãos, da energia prânica, uhum, porque ele identificou essa ausência, esse é, desequilíbrio. Né? Eu acho que não dá para negligenciar aquilo que está manifesto na é. matéria já, né? Você vê esses grandes mestres, né? Porque quando você percebe essa necessidade do corpo e do movimento. Porque depois, quem realmente traz a análise bioenergética, que vai começar a analisar mesmo o corpo, é o Alexandre Lowen, que Ah, vem com legal. isso e aí começa a trazer os exercícios. Bioenergética A daí. bioenergética, é a análise bioenergética, que é Legal. diferente só da prática bioenergética, porque a análise ela vai trazer um olhar analítico mesmo, assim, né? Tipo, igual a psicanálise, né? É uma linha da psicanálise, né? Aham. Tipo, realmente vamos começar então a investigar. Vamos começar então a criar um processo, a ouvir, a observar o corpo, a compreender e a trazer exercícios, propostas nesses processos para ajudar na liberação, né, desses traumas, dessas emoções, de Acessar, né? trazer de volta essa pulsão de vida, de trazer de volta essa energia vital, a libido, entendeu? Que não tem nada a ver com a energia sexual apenas, né? A libido, essa energia vital, a vontade de viver, a vontade de fazer as Criar. coisas, de criar, a criatividade. Então, tipo assim, como que a gente pode então começar a gerar esses desbloqueios, então a trazer essa pessoa de volta, né, para esse lugar? E Uhum. aí a gente começa a observar que é através do corpo, através de toda essa análise. O que não é uma coisa rígida, né? Porque senão a gente entra muito. Eu acho muito importante falar isso, né? Nessa caracterologia, sabe? Então você é um padrão narcísico, você é Ah, sim. episódio, você é não sei o quê. Não é rótulo, É. entendeu? Tipo assim, tem muito mais a se olhar, a se ver dessa pessoa, que a gente falou desde o começo, sabe? É. Toda uma história, toda uma espiritualidade, toda uma ancestralidade. Tem muita coisa junto, né? Claro que Sobreposto, né? é claro que essa linha, né, que eu tô estudando e vivenciando, não tem um olhar tão espiritual, assim, nem tem, na verdade, a espiritualidade nesse lugar. Porém, fala de energia, né? Corpo, mente, energia, que para nós energia é própria espiritualidade, Aham. né? Tipo assim, então quando a gente pensa na respiração, por exemplo, a gente traz muito isso como esse sopro divino, né? A gente falou até disso no outro episódio. Sim. Assistam lá, a gente falando de meditação e respiração, entendeu? Do tipo, então a gente vai, quando a gente vai criando esses bloqueios respiratórios, a gente vai também, né, perdendo energia vital, né? A gente percebe que a gente perde essa potência vital mesmo, né? Esse Sim. corpo, a gente também tem pessoas nossas muito queridas, próximas da gente, que vai por mais às vezes, que foi legal, você falou isso do reiki, mas que por mais às vezes está trabalhando com a espiritualidade, né? E bem entre Uhum. aspas, porque a gente está falando que é uma coisa só, mas, por exemplo, às vezes a gente está tão nesse lugar que a gente falou um pouco também sobre desassociar um pouco as coisas, Aham. que aí a pessoa não traz para o corpo,
entendeu? E a pessoa, você percebe que a pessoa tá literalmente ficando desenergizada, ficando seca, ficando encurvada, Desvitalizada, desvitalizada, doente, né? sabe? Adoecendo ali, o corpo da pessoa tá falando, sabe? Que ela não tá bem, entendeu? E tipo, mas tá com a espiritualidade em dia, tá falando de coisas Sim. espirituais, tá trabalhando com isso, mas não volta pra casa. É. Pra casa corpo, entendeu? Que é Não, esse lugar de presença mesmo no próprio corpo. e não cuida, né? Eu falo até por mim, assim, né? Pelo processo que eu tive até há pouco tempo, né? Que eu tive uma questão na coluna, na lombar, aí depois você fala, puxa, por que que isso aconteceu? O que que isso quer representar na minha vida? Por que que às vezes acontece um processo no físico que manifestou, né? Mas é essa necessidade mesmo, e eu acho que também quando a gente olha para a matéria, muito legal, me veio na cabeça, e ver também que tudo dentro da vida, a gente passa também pelos elementos, né? Pela Uhum. terra, fogo, água e ar, Exato. né? Assim como na vida mesmo. Então, no xamanismo, no hinduísmo, a gente sempre O para e nosso corpo fala, tem todos esses tem os elementos. elementos, e às É, vezes isso também está muito desequilibrado no seu sim. campo. Como é que você está? E outra, como é que você está se conectando com a terra? Você está botando seus pés no chão? Você está Isso, descarregando? isso. A gente se afasta demais. Né? Quando é que Uhum. você foi tomar um banho de cachoeira, você foi numa praia, você respira bem? Quantas e quantas vezes a gente não está longe do fogo? De Uhum. tomar um banho de sol. A gente vê, né, às vezes a gente vai para a praça, vai para um jardim, vai fazer uma trilha. A gente volta para o ambiente natural, para a gente se equilibrar, se energizar. Né? A gente precisa disso, a vida é fundamental isso. Uhum. Né? E isso ajuda também, eu acho, que a gente a fazer, não sei terapeuticamente, né? Como que a gente pode trabalhar isso para ajudar os nossos movimentos ou de liberação, ou de trauma, de bloqueio, entendeu? Uhum. Porque eu acho que é muito fundamental e cada vez mais a gente está afastado. Né? A gente vive o dia inteiro de sapato, a gente vive o dia inteiro usando roupa sintética, o dia inteiro se machucando, machucando o corpo, comendo mal, respirando mal e afastado da vida, É. da árvore, da terra, dos animais, da lua. A gente não contempla sol, a gente não vê um pôr do sol, sabe assim? Eles falam, nossa, não tem como, né? Infelizmente. E infelizmente a gente vive numa cidade que está só aumentando isso, né? Potencializando isso cada vez mais. E os acessos a essas práticas, muitas vezes, a essas terapias, também acabam ficando limitados. Acaba sendo uma coisa mais de quem tem um pouco mais de privilégio para fazer isso. Uhum. Porém, o que é legal de falar é que, por exemplo, os próprios grupos de movimento, eles já são incluídos, por exemplo, no SUS. Entendeu? Então, se as pessoas quiserem, busca na internet que você vai encontrar. Né? Por exemplo, o instituto que eu faço a formação em análise bioenergética, que é o IABES, Uhum. faz um trabalho social também, entendeu? De atendimento e análise bioenergética, né? E fora isso, aí tem também esse lugar da gente buscar esses lugares, entendeu? Buscar essas terapias, né? Para poder ter esses acessos. Sim, Nas nossas vivências, a gente vem trazendo isso, por exemplo, Entre Mundos é exatamente essa essa proposta, busca, essa busca de pausa no meio da semana, de viver exatamente entre esse assim, asfalto e essa terra, e de integrar isso, e né? de Corpo, integrar mente, isso, espírito. exato, com as ferramentas, né, Fê, que a gente traz, mesmo medicina do cacau, os rezos, os cantos xamânicos, né, da onde a gente vem, da onde a gente bebe da fonte, entendeu? E vem trazendo para as pessoas, para convidar as pessoas mesmo a tirarem os sapatos, a colocarem os pés no chão, que na parte terapêutica a gente vai chamar desse grounding, desse aterramento, mas não só dos pés na terra, que é fundamental, ou no chão, mas de um estado de presença, né, de um estado de estar em si, de estar em você, né, esse grau do olhar, onde eu olho para o outro e me reconheço no outro, né, porque a gente vê que até o olhar das pessoas fogem, Uhum. até o olhar as pessoas não olham mais, não param e se olham, no toque, entendeu, do apoio, da onde você sente que você não está sozinho, sabe, tipo, então são através desses movimentos, né, são através dessas buscas, são através dessas falas, hoje, até mesmo no YouTube, tem canais muito sérios, entendeu? Que já fazem essas práticas todas, né? Que Uhum. você pode fazer online também, entendeu? E a gente também fala disso algumas vezes, o quanto é fundamental, que você acabou de falar, da gente parar um pouco, mesmo em casa, né? Então, o que que eu posso fazer prático, né? Tipo assim, agora, por exemplo, colocar os seus pés um pouco no chão, tirar o sapato,
entendeu? Sentir a sola dos seus pés, né? Sente os apoios dos pés, dedinho, dedão, calcanhar, né? Movimenta um pouquinho esses pés no chão, alivia um pouquinho os joelhos se você estiver em pé, sente um pouco o seu corpo, respira, inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Se estiver sentado, alinha a coluna, em cima dos iscos, a postura, se organiza, né? Respira um pouco. Se estiver em casa, tiver planta, toca numa planta. Se tiver possibilidade de ir numa praça, vai na praça, coloca um pouco os pés no chão, entendeu? E óbvio, né? Se tiver oportunidade de ir na praia, de ir fazendo essas coisas, procure fazer essas coisas. Procure você voltar para si, nesse convite mesmo. E se for difícil estar nesse lugar, né? Porque às vezes o simples fato de parar e respirar pode trazer emoção. Parece que não, mas sim, né? Pode vir uma vontade de chorar, entendeu? Pode trazer uma lembrança. Peça ajuda, né? Ou dê espaço para essa emoção se expressar, Essa sabe? onda passar, né? Sinta, essa onda vai passar. Né? O convite também é para a gente sentir, né? Não é ignorar. Se chegou a vontade de chorar, aquele momento, aquele suspiro, sabe? Solta um ar com um som, dá uma suspirada. E se vier o choro, deixa vir o choro. Entendeu? Mas se perceber que está muito forte, peça ajuda terapêutica, manda mensagem para a gente aí também, a gente pode orientar, guiar também, né? E deixe também o comentário de vocês, as dúvidas, é um papo muito gostoso também, que dá pra gente fluir, nosso tempo tá chegando ao final, né, Fê? Fazer esse fechamento aqui, agradecendo, né, mais uma vez as nossas trocas, agradecendo a vocês. E esse é o meu lugar, gente, de busca, de estudos do corpo terapia, todas essas práticas corporais, também é para mim um retorno, né, para o meu corpo físico, porque também o exercício em excesso, o movimento em excesso também muitas vezes pode ser fuga. Acho que as perguntas que ficam não assim, o cuidado do corpo. Sim, vamos cuidar, mas está a serviço de quê? Você está indo para academia a serviço de quê? Por quê? Para quê? É só pela sua aparência? Seja sincero com você mesmo. Ou é realmente para um cuidado, para você diminuir sua dor na lombar, né, para você ter um corpo vital, né, um corpo virtuoso, para você poder viver bem, viver mais anos de vida bem, né? Será que a sua alimentação ela tá saudável, ela tá empacotada apenas? Seu sono, suas pausas necessárias. Não adianta você ser super atleta, não sei o quê, mas você não consegue parar um minuto com você mesmo. Então, acho que é por aí, né? Fica aqui a dica e vem com a gente nessas rotas todas. Cara, eu queria te agradecer pela amorosidade com a qual você cuida. Já fui várias vezes cuidado por você, acolhido, e até nas vivências, nos encontros, porque dá para sentir nitidamente quando você nos leva, né, a ver o amor que pode existir, como isso muda absolutamente a nossa vibração. Então, eu queria aqui fazer jus ao teu trabalho e te agradecer por isso. Tamo juntos. Tchau, tchau, gente. Seu